Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, este é o programa Passando a Letra no canal Foco e Ação. Hoje temos notícias urgentes que exigirão ações urgentes nossas também. Para que vocês possam compreender e acompanhar o que nós vamos discutir, é preciso que vocês saibam a definição de duas expressões que estão em uso hoje e estarão muito em evidência nos próximos dias. A primeira é precatório. O que é um precatório? Precatório é quando você entra na justiça contra o Estado pedindo uma indenização. Pode ser um precatório de pessoa física ou pessoa jurídica. Oi, Alba, obrigada por estar aqui. O precatório, quando você entra com esse processo e a justiça entende que o Estado de verdade deve te pagar esta indenização, esta dívida passa a se chamar precatório. O Estado vai te pagar quando ele colocar esta dívida como previsão no orçamento do ano seguinte, e para que o Estado não te dê o calote, existe um período máximo para pagamento que o Estado tem que cumprir. Então, não é uma coisa que é levada com a barriga para o resto da vida. Tem um prazo longo, o Estado pode recorrer, mas existe um prazo. Outra expressão que você precisa conhecer para poder acompanhar aqui o que nós vamos discutir é o que é uma delação premiada. Então, eu trouxe para vocês aqui o significado, né, de delação premiada para que vocês possam compreender do que nós vamos falar daqui a pouquinho. Delação premiada é a decisão, né, que se tomou em um assunto para que uma pessoa que está sendo acusada de algum crime, ao denunciar, vamos dizer, outras pessoas, ou os caminhos, né, que levam até o crime que está sendo investigado, a pessoa recebe alguns benefícios da justiça, principalmente quando este acusado tem que cumprir prisão em regime fechado. Então, vou ler aqui para vocês, que é para não sobrar nenhuma dúvida. O Instituto da Delação Premiada é uma ferramenta utilizada no mundo inteiro, não é só no Brasil. Ela consiste em colher depoimentos e colaborações de criminosos e investigados em troca de um prêmio ou benefício. O instrumento tem permitido que sejam identificados e solucionados crimes por meio de um depoimento de alguém envolvido nos delitos. Aqui no Brasil foram diversos depoimentos prestados por políticos e executivos que contribuíram para a instauração de muitos inquéritos no STF. É importante dizer que os prêmios devem ser interessantes aos olhos do investigado. Por isso são concedidas penas menores, reversão de regime fechado para aberto e, dependendo do processo, até perdão judicial. Essa coisa de delação premiada é uma boa? Nem sempre. Então vamos ver o que este site aqui, né,
diz para nós em relação a isso, né? Quais as fraquezas da delação premiada? É só você lembrar de um caso recente, né, que eu não precisaria ler, você já entenderia. Mas vamos ler, né, para que fique claro que é uma instrução dada por um site de advogados que debatem esta questão da delação premiada. Então, quais as fraquezas da delação premiada? Alguns juristas ainda veem a delação premiada com algumas ressalvas. Embora o recurso já tenha colhido diversos frutos e tenha sido útil em várias situações de direito, como muitos envolvidos, estudiosos, pedem cautela. De acordo com eles, com a delação premiada, o Estado estimula um tipo de conduta contrária à ética. O argumento é o de que a traição não deve ser incentivada, já que o réu ou suspeito também se beneficiou com os delitos cometidos pela organização criminosa. Também é vista como uma relação inadequada de barganha entre criminoso e o poder público. Importante dizer que a cautela se deve ao fato de que nem toda delação é verídica, né? Então, ou seja, se nós pararmos para lembrar o que tem acontecido aqui no Brasil, né, e levarmos o maior exemplo disso em conta, que foi a prisão do Lula, a gente vai entender direitinho os perigos de uma delação premiada. Há 3 semanas, nós ficamos sabendo que a delação premiada que levou o Lula à cadeia, parte dela foi escrita pelo próprio procurador da Justiça, né? Não vou citar nem o nome dele, que começa com D, para que vocês não pensem que eu estou querendo me aprofundar novamente nesta questão, quando o caso não é. Eu comecei o vídeo falando que coisas urgentes estão acontecendo e exigem de nós, principalmente a esquerda, que tomemos ações, que tomemos esta causa em nossas mãos e comecemos a trabalhar. Quando nós falávamos, né, que as próximas eleições de 2022 seriam difíceis, que nós teríamos uma verdadeira guerra, nós pensávamos, estou me referindo a mim, principalmente, né? Eu pensei que esta guerra, de fato, fosse ter início em 2022. E não é. Nós já estamos numa guerra feia de fake news e nós não podemos permitir que a direita tome a frente desta fake news e nós não os acompanhemos passo a passo na sua divulgação de mentiras. Quando nós ouvimos, né, no final de semana, a respeito das pasmaceiras que Bolsonaro estava dizendo e não fazendo lá na Itália, nós ouvimos que ele tinha dado uma entrevista para uma TV ou uma rádio italiana, não sei, uma mídia italiana, falando sobre a ligação do Lula com as Farc, né? Até ficamos felizes ontem ao saber
que o PT já tinha entrado com uma ação contra o Bolsonaro de calúnia e difamação. Ou seja, que bom, não somos só nós, né, filiados ao PT, lulistas, petistas de coração, que vamos ter que ficar brigando aqui na internet. Vai ter um processo e o Bolsonaro vai responder. Maravilha! Achamos que o cara era lunático, né? Que ele estava desesperado. Oi, dama do proletariado, seja bem-vinda. Achamos que era caso de quem estava, né, muito desesperado e estava aí tirando, né, coelho de cartola para ver se conseguia prender a atenção das pessoas que o ouviam. E não é. Hoje nós ficamos sabendo, logo cedo, de que está começando outra armação internacional contra o Lula para evitar o avanço da esquerda no nosso continente. Assim como aqui no Brasil nós temos uma esquerda forte, em outros países latino-americanos nós também temos. E a esquerda está briguenta, está aguerrida, não quer dar um passo sequer para trás. Então, o dono, né, aquele que se acha dono do quintal, né, o país mais desenvolvido e poderoso do mundo, começou a construir uma farsa que vai englobar vários líderes de esquerda e aqui no Brasil, principalmente o Lula. Então eu peguei no site da Causa Operária, que vem explicando direitinho do que se trata esta notícia. Então vamos lá. Se você quiser depois acompanhar, vai lá no causaoperaria.org.br que você vai ver a reportagem que eles escreveram. É capa, inclusive, do site deles. Estados Unidos preparam delação farsa contra a esquerda latino-americana. O imperialismo procura criar uma lava-jato internacional para fortalecer o seu domínio no hemisfério ocidental. Prestem atenção, por que ocidental? Por que agora eles estão mais preocupados com o Ocidente do que com o Oriente? Porque eles já conseguiram, né, botar o pé na porta do petróleo que existe no continente americano e agora eles querem ampliar essa porta que deixaram de fresta aberta para eles, né? O nosso governo federal vem facilitando o imperialismo estadunidense no nosso país e agora os Estados Unidos quer garantir o seu petróleo aqui do continente americano. Tá cansado de brigar lá no Oriente Médio. Se tem tanto petróleo aqui no Brasil e na Venezuela, por que não garantir a sua necessidade de petróleo através dos países latino-americanos, né? Então é por isso que ele vem agora se firmando no hemisfério ocidental. A imprensa nacional já ataca o presidente Lula, né? Aí ele continua. A justiça estadunidense, seguindo a determinação do democrata Joe Biden, está buscando criar uma lava-jato internacional, onde procura associar os governos de esquerda latino-americanos com o tráfico internacional, em especial as Farc. Eles deviam falar também, né, daquele avião com 39 quilos de cocaína
pertencente ao Brasil, que foi lá para o aeroporto na Espanha e onde encontraram a droga, né? Não foi no governo do Lula, foi no governo do Bolsonaro, que aquele avião brasileiro chegou com 39 quilos de cocaína na Espanha. É isso que eles deviam dizer, né? Esta farsa internacional pode começar com as delações ao estilo Lava Jato, de duas pessoas ligadas ao governo Maduro. Uma é o ex-chefe da inteligência no período Hugo Chávez, de 1999 a 2013. O ex-general Hugo Carvalho, preso na Espanha em setembro, com a deportação solicitada pela justiça norte-americana desde 2019, mas ainda depende da autorização da justiça espanhola. A outra pessoa é o empresário colombiano Alex Saab, retirado do avião comercial que realizava uma escala em Praia, capital do Cabo Verde, em julho do ano passado, quando se deslocava para o Irã para combinar a entrega de combustível. O fato de ter um passaporte diplomata venezuelano, em razão de, desde 2019, ser o enviado especial da Venezuela para os países da África, foi ignorado pela justiça local. Estava previsto para hoje o seu comparecimento ao tribunal em Miami para responder a uma acusação de lavagem de dinheiro e de corrupção. No programa da análise política na TV 247, com o presidente do PCO, Rui Pimenta, o apresentador Leonardo Atushi destacou estas deportações e relembrou que a jornalista espanhola Cristina Gelli teria dito que o ex-general Carvalho, apoiador do autodeclarado golpista presidente venezuelano Juan Guaidó, motivo que fez perder a patente e sair da Venezuela, iria revelar as ligações entre o tráfico internacional e os governos latino-americanos, ligados ao Fórum de São Paulo. Ele também ressaltou que os grupos de WhatsApp de direita já estão dizendo que estes dois vão fazer delações premiadas sobre estes governos, mostrando que os Estados Unidos vão estabelecer um processo no estilo Lava Jato no seu próprio país, contra aqueles que estão se opondo ao imperialismo. Isto tem sido utilizado para acusar o ex-presidente Lula de ligações com o narcotráfico e as Farc por Bolsonaro em entrevista à televisão italiana e de enriquecimento ilícito pela emissora Record. Fato que provocou que o PT entrasse com uma ação na justiça brasileira por calúnia e difamação. O apresentador comentou que esta ação na justiça pode perder a sua legitimidade se uma delação premiada ainda conseguida no modo Lava Jato pode confirmar nas regras arbitrárias do judiciário brasileiro a calúnia da reportagem da Record. Rui Costa Pimenta concordou com a apreciação do apresentador e ressalta que agora entraram os profissionais sem intermediários,
uma referência que o imperialismo passou a atuar diretamente contra as lideranças da esquerda latino-americanas. Os donos do tipo da ação persecutória, típica do imperialismo contra as organizações e os políticos dos países oprimidos, e destacou que isto é o primeiro grande ato da campanha de 2022. Um alerta para os setores do PT, satisfeitos pelos 50% de intenções de voto para Lula, segundo as pesquisas eleitorais, e consideram que só precisam esperar a chegada de outubro próximo. Além disso, o presidente do PCO prevê que a empresa capitalista não vai resumir estes ataques a esta questão, mas também vai considerar culpado das acusações que foram anuladas no STF. Gente, é urgente isso. Ele salienta, o Rui Pimenta, que o cidadão está sendo extraditado para os Estados Unidos, com um sistema penal que é um dos mais diabólicos do mundo. Um sistema que parece que a pessoa não vai sair nunca. Assim a pessoa vai dizer o que quiserem que ela fale. O que o carcereiro quiser, ele vai falar. Para ele, a justiça aceita uma coisa que é inaceitável. A pessoa que está presa vai lá delatar uma coisa, né, de outra pessoa, sabendo que a situação é insustentável e ela vai aliviar uma pequena parte da tortura que ela vive denunciando por outras pessoas. Ele conclui dizendo: não teria valor nenhum, a delação deveria ser voluntária e não premiada, como vimos na Lava Jato brasileira. Tanto o apresentador Atushi como Rui Costa Pimenta concordam que toda essa operação visa a derrubada dos governos ainda de esquerda na América Latina, Venezuela e Cuba, e inviabilizar a candidatura do Lula. Assim, é preciso saber quem está do lado do imperialismo criminoso e do lado dos povos oprimidos. No Brasil, somente a mobilização popular pelo fora Bolsonaro, mas principalmente por Lula presidente, pode bloquear esta operação. Então, para quem está chegando agora, né, como o Márcio, como a Nayara, né, que não acompanharam desde o início que nós estamos conversando, é a necessidade urgente de nós, da esquerda, nós petistas, lulistas, partirmos para a guerra com tudo a partir de agora. Estas fake news não podem criar pernas mais longas. Nós não podemos cometer o mesmo erro que nós cometemos desde 2016, desacreditando que a direita seria incapaz, né? Desacreditando que a direita fosse capaz de derrubar uma esquerda tão forte que estava no poder já há mais de 12 anos, né? Então, além do PT
ter aberto, né, contra o Bolsonaro e a Record um processo por calúnia e difamação, nós temos que ficar agora de olhos muito abertos e não permitirmos que os Estados Unidos, agora ator da sua própria vontade de dominar a América Latina, consiga dar um passo sequer para evitar que o candidato já indicado com mais de um ano de antecedência como preferido e como vencedor das eleições de 2022 fique fora do pleito novamente. Não podemos esperar até 2022. Você que está ouvindo, você que leu essas notícias, já ouviu a TV 247 falar, já ouviu o Tiago dos Reis falar, já ouviu o Rui Pimenta falar, nós temos obrigação de começar a combater estas fake news a partir de agora. Não podemos nos cansar enquanto não virmos todos os envolvidos denunciados na justiça ou sem credibilidade popular alguma. É urgente que nós peguemos estas fake news e acabemos com elas agora. Falando sobre, fake news, Bolsonaro, direita, que quer fazer o que lhe der na telha, eu quero falar com vocês a respeito do que está acontecendo hoje no Congresso brasileiro. O Lira estava querendo colocar para votação aquele projeto da PEC, a PEC dos precatórios, né? Por isso que eu conversei com vocês sobre o que vem a ser os precatórios, né? As dívidas que a justiça indica, o Estado errou, tem que pagar. Então vira um documento, um precatório que entra no orçamento do ano seguinte e existe um prazo para que esse precatório seja pago. Para que o governo não pague o precatório, ele precisa que o Congresso aprove não pagar. E por que Bolsonaro não quer pagar os precatórios? Porque ele sabe que a sua popularidade para as próximas eleições está muito baixa. E a única forma que ele consegue atrair para o seu lado as pessoas é quando ele dá dinheiro. Oi, Jobrito, seja bem-vinda. É quando ele dá dinheiro. Então, o que ele fez? Acabou com o Bolsa Família, dizendo que vai lançar um novo programa social com distribuição de renda, com o nome próprio do governo dele e com o orçamento adquirido através lá das estatísticas e dos cálculos dele. Não existe esse dinheiro. Para ele pagar essa bolsa, né? Eu não sei como é que vai chamar, mas o que era a Bolsa Família, ele vai ter que dar o calote nos precatórios. Então, se a Câmara não aprovar o calote dos precatórios, ele não vai ter como pagar para a população que depende dessa renda do governo federal. Temos mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, milhões passando fome, milhares morrendo e adoecendo por conta da fome no Brasil. Ele sabe que é urgente que o governo federal ajude essa população, mas ele não tem dinheiro. E dar o calote na PEC sobre os precatórios, né? Dar o calote nos precatórios é inconstitucional, é crime, né? Olímpio, seja bem-vindo. Então, o site A Postagem
traz para nós assim: governo Bolsonaro planeja calote bilionário com a ajuda de Arthur Lira. Então nós que somos da esquerda precisamos parar de sermos ingênuos. Quantas postagens eu vi durante este final de semana falando, acabou, né, pro Arthur Lira, porque o Lira agora tá contra ele, quer ver o diabo pintado, mas não quer ver a cara do Bolsonaro. Mentira! Tem foto dos dois se abraçando e vem a manchete que o Lira está conversando com os parlamentares para a aprovação do calote dos precatórios, né? E vocês acham que esses parlamentares vão votar esta PEC sem ganhar algum? Estão redondamente enganados. O Tiago dos Reis pode ir lá no site dele, né? Nas páginas dele, no WhatsApp, no Telegram. O Tiago está denunciando até o valor que está sendo oferecido para cada parlamentar que votar a favor do calote dos precatórios. Então, para fechar a nossa discussão aqui, por que você não pode desligar aí a sua câmera e achar que tudo bem, você já fez a tua participação de hoje? Porque além de tudo isso que nós conversamos até agora, olha a nova. Ciro Gomes anuncia filme sobre picaretagem na Petrobras, que é dirigida por um general. Miséria e fome para milhões de brasileiros. Você confia no Ciro? Eu sou petista, eu sou lulista, eu não confio. Temos que ficar vigilantes, de olhos abertos e combatermos todas as fake news na hora que elas acontecem. Não é daqui uma semana, daqui um mês. A nossa militância precisa de nós agora. Nos informemos, prestigiemos aí quem está falando a respeito desta causa. Vamos produzir materiais e vamos com tudo para cima das tiazinhas do WhatsApp e do Telegram, ok? Eu gostaria, antes de terminar, de só dar um toque a respeito dos funcionários públicos municipais e estaduais que fizeram manifestações, atos ontem e hoje. Ontem houve a vigília na Câmara Municipal de São Paulo, que foi coberta pelos jornalistas livres. No meu canal, o programa Passando a Letra tem lá uns videozinhos curtos que vocês podem ver para ter uma ideia de como foi o evento e do que estamos falando. Hoje eu vou colocar mais tarde um videozinho sobre a feijoada que foi oferecida a todos na frente da Câmara Municipal de São Paulo. E hoje, ainda às 18 horas, é retomada do acampamento na frente da Câmara Municipal de São Paulo. Então você, servidor público municipal ou estadual, que mora em São Paulo, vá até a Câmara Municipal de São Paulo e preste a sua solidariedade. Se você tem a possibilidade, acampe lá também, né? A gente está arrumando barraca com quem pode emprestar, para que nós possamos encher aquela região de acampamentos, de acampados do serviço público, estadual e municipal, tá bom? Então eu espero, né, que vocês compartilhem estas informações para o pessoal que me acompanhou e ainda está me acompanhando pelo Instagram. Vá lá daqui a pouco no YouTube, no canal Programa Passando a Letra, que vocês vão encontrar
toda essa nossa discussão de hoje gravada para assistir e compartilhar com os nossos companheiros militantes da esquerda. Então, um beijo grande a todos que ficam e amanhã eu tenho manifestação na frente da Câmara Municipal de São Paulo e não sei se chego em tempo para fazer o programa, mas eu confio aos meus companheiros que aqui estão me assistindo que tomem, né, lugares também na mídia, né, e falem. Se você tem vergonha de mostrar o teu rosto, vai lá, faz aqueles áudios, né, que agora estão em moda, os podcasts, e vamos acabar com as fake news que estão começando e começando bravas. Não vamos permitir que manchem a imagem de Lula mais uma vez. Então, força, companheiros, nos vemos nas lutas. Até! Tchau!